Eu vou passar a palavra ao professor Bruno Mirage, que vai nos abrilhantar com a sua exposição com o tema Novas Tendências da Responsabilidade Civil. Uma alegria conversar com os senhores nesta manhã sobre as novas tendências da responsabilidade civil. Sabemos nós, né, que a ideia de responsabilidade civil, a ideia de pretensões decorrentes da responsabilidade civil, ela hoje faz parte do nosso cotidiano. E faz parte do nosso cotidiano por diversas razões. Há, de um lado, naturalmente, uma certa expansão da responsabilidade civil. Nunca antes, ou pelo menos no grau que nós temos hoje, nós tratamos, examinamos nos foros, discutimos, reconhecemos situações em que hajam pretensões de indenização, ações de indenização. Essas pretensões de indenização, elas surgem justamente na nossa realidade decorrente de uma série de situações. Algumas situações históricas mais longínquas, vamos dizer assim, mais antigas, e que trazem a sua repercussão hoje, outras mais recentes. As mais antigas, indiscutivelmente, e aqui vou dizer um pouco aquilo que é conhecido, mas que é importante para situar o tema, há um fato que é um fato absolutamente histórico, que é justamente o fato de que nós somos mais pessoas sobre a face da Terra e vivemos mais juntos. Esse é um elemento que eu sempre trago para colorir, vamos dizer assim, a nossa conversa inicial. Se nós formos ver todo o direito civil, todo o direito privado, nos seus traços originais, e a responsabilidade civil não é diferente, ela nasce, nós estudamos muito, às vezes alguns nem com tanto entusiasmo assim, mas lá no direito romano, e nós somos sempre trazidos ao estudo do direito romano e lá identificamos as primeiras ações de responsabilização, ac inuriarum, ações relativa à responsabilidade sobre coisas, sobre danos de ruína de prédios, sobre danos decorrentes de coisas caídas do prédio, etc. e tal, aquelas ações primeiras que tínhamos na responsabilidade no direito romano, e que estão aí até hoje, verdade seja dita. Depois, a evolução histórica da responsabilidade civil fez com que, ao longo do tempo, ela acabasse se refinando, elementos novos fossem trazidos, a própria ideia de responsabilidade, talvez desses elementos, o que nós ainda hoje conhecemos muito bem, a própria ideia de culpa, a culpa como uma falha da vontade, numa visão mais moderna, uma falha num comportamento esperado, numa visão mais atual. A ideia de culpa a chegar naquela famosa frase de Ehring, no século XIX, nenhuma responsabilidade sem culpa, nenhuma reparação sem culpa, ou seja, não há hipótese de reparação sem culpa. E, de certa maneira, o direito foi se estudando, se organizando, se estruturando, e os códigos civis vieram, sobretudo a partir do Código Francês, 1804, sempre com essa ideia, quer dizer, nenhuma reparação sem culpa, e mais ou menos trazendo em todos esses códigos que nos inspiram aquela ideia que estava lá no 159 do Código Civil, de 1916, brasileiro, e que hoje está no 186 do Código Civil, vigente, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, no Código de 2002, comete ato ilícito. No Código anterior, deve reparar o dano. Nós combinamos o 186 com o 927 e dissemos que quem por ato ilícito causar dano tem que repará-lo. Mas sempre esse elemento da culpa, que fazia todo sentido. Por quê? Porque também é um elemento, a culpa, por mais que hoje nós a discutimos sobre o seu conceito, sobre o seu lugar na responsabilidade, mas ele também é um elemento de segurança. Para quê? Para efeito de que pessoas que não tenham absolutamente nada a ver com o dano que tenha sido causado a alguém, a outra pessoa, venham a ser responsabilizados. Então ele tinha um elemento de segurança importante. Agora,
O que aconteceu na prática? O mundo mudou muito, e mudou muito rápido. Do século XIX para esse, né, os fenômenos são conhecidos, Revolução Industrial, novas invenções, a própria ideia, né, de automação de muitas questões, automação da produção, automação do trabalho, o próprio transporte, né, e a tecnologia do transporte, começou com o transporte ferroviário, veio o transporte rodoviário, avançou para o transporte aéreo, por aí adiante. E estas situações retiravam, vamos dizer assim, uma ideia de uma participação humana direta na causação de danos às outras pessoas. Quer dizer, eu não tinha mais como dizer, né, que num acidente, porventura, causado em decorrência de uma faísca que saísse do contato do trilho do trem com a roldana, né, com a roda do próprio trem, do vagão, que aquilo era culpa de alguém. Não dá para dizer isso. Tá? Os riscos aumentaram, sem que eu pudesse imputar necessariamente a uma conduta humana diretamente aquele dano. Isso se acentuou ainda mais quando? A partir de 1945 para cá. Tá? 1945, normalmente é um marco histórico que nós conhecemos, tá? Nós éramos 1 bilhão de pessoas sobre a face da Terra. 1 bilhão de pessoas vivendo 80%, 78%, 79% na zona rural, 21% na zona urbana. 45. Hoje, 70 anos depois, 70 e poucos anos depois, somos 7 bilhões. Multiplicamos por 7. Desde o primeiro ser humano sobre a face da Terra até 1945, os milhares de anos, fizemos 1 bilhão, vivendo espaçados, né, sobre o território do nosso planeta. Hoje, multiplicamos por 7 em 70 anos. E, ao mesmo tempo, passamos a viver mais perto uns dos outros. Tá? A urbanização crescente. Se era lá, em 45, 80% na zona rural e 20% na zona urbana, mais ou menos, hoje inverteu. Né? Hoje é 80% urbano e 20% rural. Somos mais, vivendo mais perto, com as inovações tecnológicas que conhecemos, e que a todo tempo, numa velocidade enorme, né, como nunca houve na história da humanidade, elas vêm, quer dizer, o sujeito que fica pouco tempo desconectado, pouco tempo sem ver as novidades, se surpreende com o que surge. Né? Se nós fôssemos ter essa conversa há 5 ou 10 anos atrás, muito provavelmente eu não teríamos lugar, por exemplo, para falar sobre essa internet que nós temos hoje, móvel, nas mãos. E ontem ainda eu dizia que, como tudo na vida, há aspectos positivos e negativos. Né? Esse acesso que nós temos a tudo, a informação, dificultou muito a vida, né, de quem, às vezes, queria trazer um argumento de autoridade, alguém, às vezes, que queria, um professor mesmo. Nós conversávamos ontem, né, com um colega com quem estive aqui em Londrina ontem. Né, antigamente, o professor era mais fácil ser professor, né, porque daqui a um pouco o aluno, que sempre tem perguntas inteligentíssimas, né, ele dava, mas professor, tal coisa, será que não é diferente do que o senhor disse? E aí o professor, daqui a um pouco, se o sujeito, né, não tinha assim tanta boa-fé, ele dizia, não, mas isso aqui tem uma decisão do Supremo que diz isso, né, ou tem uma decisão do STJ que diz aquilo. Né, trazia um argumento de autoridade qualquer e a aula continuava. Hoje não tem mais isso. Hoje nós estamos falando aqui, né, o professor Zé Ricardo já me disse, está no YouTube, o senhor não fale bobagem porque vai estar na internet. Né? E os senhores aqui vão poder estar conferindo lá. Se eu disser, não, tem um julgado lá do STJ, já está na hora, o sujeito olhando ali. Não, esse julgado não é o que o senhor está dizendo, não, é o contrário. Não é bem isso aí que o senhor está dizendo. Quer dizer, isso é um acesso muito positivo. Né? Isso dá o pluralismo, né? dá a ideia, né, de um acesso à informação democratizado, que é muito bom. Mas tem o lado ruim de tudo. Mais riscos. Riscos de ser dito muita bobagem. Riscos de haver, como está havendo em muitas situações,
danos que nós não imaginaríamos há 10, 15, 20 anos atrás, esses danos causados pela internet. A própria ideia de responsabilidade por dano à honra, né, que é um dos grandes temas da responsabilidade civil, dano essa patrimonial por ofensa à honra. Né? Eu sempre lembro os ingleses, né, que começaram essa discussão lá atrás, no século XVII. Né? Eles fizeram uma distinção lá no common law inglês, pelos precedentes, entre o libel e o slander, né, que eram os dois tipos de danos possíveis. Né? E o libel, ele era mais, digamos, tinha uma sanção mais severa, por quê? Porque era aquele dano à honra causado pela palavra escrita, os jornais que circulavam mais. Né? E o slander era uma sanção menos grave, porque era a palavra falada. E, portanto, as palavras ficam ao vento. Né? As palavras ficam ao vento. Então, na verdade, aquela coisa meio inglesa, assim, meio londrino, o sujeito subir num caixote, xingar todo mundo e tal, né? Essa é a ideia. Hoje, né? Onde é que está a ofensa escrita? Nos jornais, quer dizer. Vale aquela frase do lado do juiz norte-americano, né? Quer dizer, o jornal de hoje é o embrulho de peixe de amanhã, quer dizer, ninguém mais lê jornal escrito, muito pouco se lê, né? Eu também leio, mas, digamos, a capilaridade dos jornais estão se transformando todos. Quem não foi para a internet morreu. Agora, e uma ofensa que me façam numa rede social, com sucessivos compartilhamentos? Que eu já não saiba nem no final quem é que fez a primeira, né? Quem é que de fato deu causa à ofensa. Como é que faz isso? Evidente que isso é um risco novo. E é um risco de uma extensão do dano muito maior. Para dar um exemplo mais atual. Mas, na verdade, isso se reflete na nossa vida cotidiana. Na nossa vida cotidiana. Né? Os acidentes de trânsito, que lá atrás eram, né, uma das grandes discussões, a responsabilidade pelos acidentes de trânsito, e que nós construímos uma regra que, bem ou mal, está funcionando até hoje, né, que é a regra da culpa, né, com algumas, no julgamento de ações judiciais de responsabilidade nessa matéria, né, com algumas presunções ali, que, bem ou mal, resolvem algumas questões. Só que se nós fôssemos levar a sério, digamos, o que a própria legislação diz, nós teríamos problemas difíceis de resolver. Por exemplo, né, uma cláusula do artigo 927, parágrafo único, que diz que a atividade normalmente desenvolvida quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco aos direitos de outrem, a responsabilidade é independente de culpa. Você tem uma atividade que normalmente desenvolvida implica risco aos direitos de outrem, indiscutivelmente é a atividade de dirigir veículos. Os riscos estão aí, os números estão aí, os danos estão aí. Né? Mas nós, de certa maneira, nos receamos um pouquinho. Não, realmente, responsabilidade objetiva, a gente perde um critério aqui importante para se imputar a responsabilidade às pessoas. Estou dando esses exemplos, até abrir esse parêntese aqui para dizer o seguinte: a responsabilidade civil, no modelo em que ela está definida hoje, tá, ela é um grande modelo, e ela é um grande modelo que, digamos, decorre de um acordo de convivência social, né, do nosso acordo de convivência. Tá? Se lá atrás nós estudamos, os senhores estudaram as teorias contratualistas para a fundação do Estado, tá? Essas teorias contratualistas que não são mais para a fundação do Estado, mas são para construir modelos jurídicos que resolvam ou prevenindo conflitos ou estabelecendo soluções adequadas a conflitos. E esses modelos jurídicos nascem da onde? Nascem indiscutivelmente daquele tripé que é inderrogável, é inafastável. Né? Por mais que hoje, né, a teoria jurídica venha discutir e criticar, nós estamos também numa fase muito crítica, né, de deslegitimação, nada vale, nada presta, a lei não vale, a doutrina não vale, né, a jurisprudência não vale, nada vale, mas na verdade tem aquele tripé que é indestrutível nos nossos acordos de convivência social, que é a legislação, naturalmente, nós somos um país de direito legislado e a lei é importante. Então,
nesse sentido, eu sempre faço questão de dizer, né, muito cuidado, né, com aquela visão que às vezes surge, não, vamos ver como é que faz, tal, vamos decidir, vamos ver o que é o justo aqui, depois a gente vê se a lei está adequada. Não, o exame do direito começa pela lei. No nosso sistema é assim. Tem que ver o que a lei diz. Pode ser mal, eu posso discordar da lei, mas tem um modelo que o legislador estabeleceu. E que normalmente é um modelo, se não é de consenso político, é de maioria política. Política no sentido melhor da palavra, de maioria social. Né? Porque é votado, porque é discutido. Tá? No direito civil a gente tem mais facilidade, porque na verdade o processo sempre é um processo dos técnicos para os políticos. Né? Há anteprojetos de lei, né, discutido por juristas, vai ao Congresso Nacional, né, o Congresso lapida, né, com as dificuldades todas que nós conhecemos, né, e que ninguém tapa os olhos, né, mas há um modelo que pertence a uma tradição da nossa cultura jurídica. Depois da lei, vem a doutrina, explicando a lei, criticando a lei, discutindo com a lei, olha, não previu tal coisa, não previu qual coisa. Né? Hoje, a maioria dos senhores que estão, né, naturalmente estudando direito não vão lembrar, mas eu lembro muito bem, né, que quando o Código Civil, que hoje nós discutimos tanto, 15 anos, né, do Código Civil brasileiro, mas quando ele foi ser hereditado no Brasil, não faltaram doutrinadores de altíssimo nível e com todas as melhores razões para dizer, não se edite esse código, ele é atrasado. Ele é atrasado. Ele é um código de 70 e poucos. Né? Não está acompanhando a vida nacional. Quer dizer, mudou muita coisa de 70 e poucos para cá. E doutrinadores estão mais alto nível. Então, a crítica não procedeu, quer dizer, a crítica não gerou grandes efeitos. O código foi editado. E no outro dia, o que a doutrina veio a fazer? Vamos trabalhar com esse código, vamos criar modelos de interpretação dele que aproxime ele das soluções práticas, né, da vida das pessoas. O direito civil tem isso de forma muito viva. Não que outros ramos do direito não tenham, mas o direito civil tem muito vivo. O que é o direito civil? Onde está a responsabilidade civil? Né, tem um grande autor português, né, o Carlos Alberto da Mota Pinto, né, que no início do livro dele, ele diz, né, o que é o direito civil? É o direito da vida cotidiana do homem comum, quer dizer, é resolver problemas, prevenir problemas e resolver problemas, né, da vida das pessoas. Vem a doutrina e cria os seus modelos. Qual é o problema da doutrina? É que às vezes ela voa demais, né, tem que chamar de volta aqui. E quem é que faz esse chamado de volta? Aí vem o terceiro tripé, a jurisprudência, a atividade judicial. E por que a atividade judicial? Porque os juízes são melhores do que os outros? Né? Claro que não, mas porque os juízes têm o contato com o problema concreto da vida das pessoas. Quer dizer, criamos grandes modelos, grandes teses, né? Mas onde é que esses modelos, essas teses vão ser testados? No processo judicial. E lá na ação judicial, o juiz vai ter condições, né, de, examinando os fatos, identificar se aquele modelo, que é legislativo, que é doutrinário, se ele faz sentido para resolver aquele problema. Ele vai atender, vamos dizer assim, a doutrina ou não, vai concordar com a doutrina ou não, conforme aquele modelo esteja adequado ou não a uma solução correta para aquele caso, né, para uma solução que, de alguma maneira, estabeleça uma noção de equilíbrio para aquele caso. Desse tripé surge, né, o modelo de responsabilidade civil desse nosso acordo de convivência. E o que é a responsabilidade civil hoje? Vocês já pararam para pensar? Na verdade, a gente fala em responsabilidade civil e a gente estuda em responsabilidade civil quando todo o resto não deu certo. Quando todo o resto não deu certo. Ah, eu tinha direito de receber tal coisa e foi violado o meu direito. E por isso eu sofro determinados danos. Eu tinha direito à integridade psicofísica, tenho lá direito à vida, à honra, à vida privada, à intimidade, né, à integridade física, etc, etc, etc. Mas se eu vou falar em responsabilidade civil é porque alguém não respeitou o meu direito, alguém violou o meu direito, e disso nasceu uma pretensão, e dentre as pretensões a pretensão de reparação do dano que eu sofri. Então a responsabilidade civil, ela vem quando o resto não deu certo. Quando as nossas regras de convivência social não foram aceitas espontaneamente. Bom, e aí qual é o modelo que nós temos para a responsabilidade civil?
é o modelo, na verdade, de distribuição dos custos, dos riscos da vida em sociedade. Na verdade, a responsabilidade civil, em grande medida, cria, em cada sistema jurídico, um modelo, né, de distribuição desses custos, dos riscos da vida em sociedade. E ao criar esses modelos, precisa criar modelos eficientes. Precisa criar modelos eficientes. E o que é um modelo eficiente em matéria de responsabilidade civil? Um modelo eficiente em matéria de responsabilidade civil, segundo o nosso sistema, de um lado, nesse sistema que foi fundado, sobretudo a partir da Constituição de 1988, e que estabeleceu no seu artigo 5º, inciso 5º, o direito fundamental à reparação dos danos moral, material e à imagem. Doutrinariamente, nós preferimos patrimonial, extrapatrimonial, né? Mas moral, material e a imagem, diz o artigo 5º, inciso 5º. Há um direito fundamental. E esse direito fundamental à reparação deu fundamento para quê? Para que no modelo de responsabilidade civil que a legislação vai construir, que a jurisprudência vai construir, que a doutrina vai construir, se coloque a vítima e a reparação da vítima em primeiro lugar. E essa ideia de reparação da vítima nos dá, né, esse lugar da vítima como protagonista, nos dá uma inversão completa da noção anterior, da noção clássica, em que eu olhava para a culpa, e eu olhava para a culpa do agente e dizia, né, se eu olho para a culpa do agente, eu primeiro olho para o agente, para ver se ele agiu certo ou errado, e depois eu olho para a vítima. Agora é o contrário, eu olho primeiro para a vítima. Tem um dano injusto, tem um dano que merece ser reparado, tem um dano que no nosso modelo de distribuição dos custos, dos riscos da vida em sociedade, merece reparação? Pois bem, então agora eu vou construir esse modelo de reparação. A primeira ideia, e que foi assentado entre nós, o famoso e conhecido princípio da reparação integral. Princípio da reparação integral. O que é o princípio da reparação integral? Todo o dano, nada menos do que o dano. Todo o dano, nada menos do que o dano. E aqui eu sempre lembro, né, quando falo disso, de uma frase de uma ideia, né, muito presente num dos, e aqui em homenagem à professora, dos maiores que eu considero, os maiores juristas argentinos vivos hoje, que é o professor Jorge Mosset Iturraspe. O Jorge Mosset Iturraspe, né, ele tem lá uma passagem, né, nas suas diversas obras, mas no Direito de Danhos, quer dizer o seguinte: o direito a admitir que a vítima seja indenizada aquém do dano sofrido significa dizer que ela é responsável pelo próprio prejuízo. E isso nós não podemos admitir. E isso está no cerne da ideia de reparação integral. É todo o dano. Foi mais ou menos o que nos diz o artigo 944 do Código Civil. A indenização se mede pela extensão do dano. A indenização se mede pela extensão do dano. Só que, aí vem a pergunta, mas é só isso que a responsabilidade civil tem que fazer? É só reparar o dano quando ele ocorre? Será que ela não tem uma outra função, que é uma função dissuasória, que é uma função de desestímulo? E aí é muito comum a gente confundir essa discussão, às vezes até alguns propositalmente, outros não, tá? Estão querendo importar para o direito brasileiro as punitive damages do direito norte-americano. Não é nada disso. E aí vem aqueles casos americanos lá. Não, porque a senhora que foi queimada pelo café do McDonald's ganhou milhões de dólares. Isso é um absurdo. Ela enriqueceu porque se queimou com café. Porque o outro lá ganhou milhões, né, enriqueceu com um dano. Isso é um absurdo, etc, etc. Isso não cabe na nossa cultura, etc, etc. Não é disso que se trata quando a gente fala em função dissuasória, função pedagógica, função de desestímulo. Até porque, vamos e venhamos, mesmo esse caso que é tão famoso da senhora do café, eventualmente alguns já ouviram falar, se não ouviram, vão ouvir,
né, para quem disser, tem muita ação exagerada, as indenizações são muito altas, mas esse caso do café é sempre muito bom de dizer e de explicar. Né? Por que o McDonald's foi condenado em alguns milhões naquela ação nos Estados Unidos? Porque ele sabia comprovadamente do processo e ele já tinha sido notificado comprovadamente, né, de que a temperatura do café que ele servia era exagerada e queimava as pessoas. E entre corrigir a temperatura de todas as máquinas e mantê-lo e eventualmente responder a alguma ação de indenização por quem se queimasse e eventualmente acionasse, ele preferiu manter. Por isso que teve a condenação alta. Não foi porque a senhora se aproveitou e lá vai aproveitar lá os seus milhões. Não foi por isso. Foi uma função de desestímulo, mas numa lógica que é norte-americana e que, de fato, nós temos que sempre ter muito cuidado, né, nessa importação de modelos, né, porque tem lá no sistema jurídico tal, eu vou trazer para o nosso, né, especialmente modelos tão diferentes. Hoje isso está sendo muito vivido no processo civil, né, com os precedentes e tudo mais. Quer dizer, não é importação, a solução tem que ser nossa, tem que ser brasileira, tem que ser da nossa realidade vivida. Né? Mas a função de desestímulo da indenização, ela existe. E existe até porque são necessários critérios para estabelecer indenizações em casos, sobretudo, em que nós não temos a possibilidade de estimar, ou de identificar, melhor dizendo, esses danos. É preciso estimá-los. Nós não temos como definir. Onde é que acontece isso? Os senhores conhecem melhor do que eu. Nos danos extrapatrimoniais. E o que é o dano extrapatrimonial? O nome já diz. É um dano que é insuscetível de estimação econômica. Se ele é insuscetível de estimação econômica, para começo de conversa, já não dá para dizer, se o sujeito receber a mais ou a menos um valor de indenização, que ele vai estar enriquecendo sem causa, como alguns sustentam. Não dá para dizer isso. Porque se ele é insuscetível de estimação econômica, qual é a função que a indenização principalmente recebe aqui? Ele recebe uma função compensatória, né, de compensar um sofrimento que não dá para restituir o estado anterior, que seria, né, a ideia típica da indenização. Não dá para restituir o estado anterior, nós vamos compensar. Compensar o que é? Em língua portuguesa. É a mesma ideia. Compensar é trocar uma coisa pela outra. É mais ou menos o seguinte, você sofreu alguma coisa, isso não dá para voltar atrás. Você perdeu uma parte do corpo, isso não dá para voltar atrás. Você sofreu uma ofensa, isso não dá para voltar atrás. Você teve um abalo psicológico, isso não dá para voltar atrás. Você diminuiu a sua autoestima, isso não dá para voltar atrás. Agora, por causa disso, nós vamos te compensar. O preço da dor. Não tem preço aqui, não está se falando de preço. Né? Aqui está falando de uma compensação. E a forma que nós temos de compensar, tipicamente, na prestação de indenização, é uma indenização em dinheiro. Não que seja a única forma. Não que seja a única forma. Por exemplo, uma ação, numa pretensão que eu tenha, por exemplo, em relação a uma ofensa à honra. Daqui a um pouco é muito melhor para mim não receber um valor em dinheiro, que, né, como diz lá na música, dinheiro na mão é vendaval, né, quer dizer, vou gastar aquilo ali e acabou. Para mim pode ser muito mais interessante, né, receber uma retratação. A velha lei de imprensa, né, que depois foi julgada não recepcionada pela Constituição de 88, pela DPF 130 no Supremo Tribunal Federal, né, que se diz, é uma lei da ditadura, etc. e tal, né, que não merece. Mas a lei de imprensa tinha uma regrinha maravilhosa. Quer dizer o seguinte, olha, na procedência da ação de responsabilidade dos órgãos de imprensa, tem que publicar a sentença. Com o mesmo destaque no mesmo lugar. Isso funcionava, que era uma beleza. Isso funcionava, que era uma beleza. E quem está dizendo isso aqui é alguém que foi advogado de jornal, foi advogado de imprensa, de órgão de imprensa. Né? Funcionava maravilhosamente. Né? Porque o sujeito ganhava o mesmo destaque. Ou se não ganhasse o mesmo destaque, você podia até negociar. Não, olha, reduz aí, porque às vezes era a capa do jornal de domingo, aí fica difícil, né? Pô, quer dizer, nós erramos. Difícil. A imprensa sabe o que é. Nós erramos, tem que ser pequenininho, no canto ali e tal. Algum destaque. Você negociava com a vítima. Tá? Nós erramos. Isso acontece. Tá? Muitas vezes, não foram poucas, a vítima ficava mais confortada com essa retratação, que, claro, às vezes era a sentença do juiz, não, era uma coisa mais, era uma linguagem mais
mais difícil, vamos dizer assim, né, mais técnica, né? Mas ela ficava mais confortável com isso do que eventualmente com a prestação em dinheiro. Era a compensação dela. Era uma função de compensação. Sofri, mas eu agora estou sendo compensado em parte pelo sofrimento que eu tive, pelo abalo que eu tive. Só que essa função de compensação, ela não basta. A responsabilidade civil, ela também precisa ter uma função ordenadora. Ordenadora de comportamentos. E essa ideia de ordenação de comportamentos, em alguma medida, vai reconhecer na função dissuasória uma função importante da indenização, de desestímulo, de quem olha aquela decisão e aquela indenização concedida, possa ter que pensar duas vezes se vai reiterar o dano, ou outras pessoas terceiras, vendo como é que se processam situações de violação de direitos e danos causados, como a resposta do direito é dada para efeito dele também não violar o direito do outro. E isso nós vemos, senhores, hoje, todo dia. Por que existem hoje? Porque esse é o modelo que nós construímos em tese, na lei, na doutrina, na jurisprudência. Mas os senhores podem, certamente me perguntarão, mas vem cá, mas não é isso que acontece na prática, né, professor? O senhor está no mundo das ideias, e na prática como é que é? Na prática a gente então está sabendo usar o modelo. A verdade é essa. Na prática, nós não estamos sabendo usar o modelo. Porque esse modelo, que traz essa função de desestímulo, não basta ele ser um modelo retórico, ele tem que ser um modelo aplicado na prática. Mas nós temos causadores de dano contumazes, danos de massa, ações de massa, em lugares do Brasil aí, em que há varas cíveis que basicamente prestam serviços, não é nem para o cidadão, é para um exclusivo réu. Porque o sujeito tem tanto processo, milhares de processos, que tem uma vara só para ele. Não é incomum. Não precisamos dar nomes aqui, mas todo mundo vai saber. Prestadores de serviço, etc. Que violam sistematicamente direitos dos seus clientes, dos seus consumidores. Pois bem, mas aí o que acontece? Por que isso ocorre? Porque eventualmente essa função de desestímulo não está sendo bem compreendida, ou não está sendo bem aplicada. E do outro lado, nasce um argumento, que é um argumento seguramente todos os senhores aqui já ouviram mais de uma vez, de que existe no direito brasileiro a indústria do dano moral. Que indústria é essa? Eu sempre digo, e repito, se existe indústria do dano moral é porque a matéria-prima é farta. Tem muita ação. Bom, se tem muita ação é porque a ação não está. Porque a decisão das ações que já foram processadas não estão funcionando. Porque as ações continuam, se repetem, novas vítimas surgem. Não está funcionando. Essa é a ideia de dissuasão do dano. Então, esse é um aspecto importante e que nós temos, de certo modo, quando nós estudamos, os senhores, a maioria dos senhores estudam ainda nos livros, ou nos seus estágios, ou na sua atividade, muitos na atividade da advocacia. Nós estudamos, mas o que é importante é que isso não é retórica, isso não é discurso bonito, isso é da essência do direito como um todo e do direito civil em particular, e da responsabilidade civil em particular. Atrás de cada processo tem gente, tem pessoas como nós. Mais do que isso, cada um de nós, seja numa posição ou noutra, sendo advogado, sendo juiz, sendo advogado da vítima, sendo advogado do autor do dano, mas cada um de nós está sujeito rigorosamente aos mesmos danos daquele processo que nós estamos atuando, da vítima daquele processo. Estamos sujeitos aos mesmos danos. E aí vale aquela reflexão. E se fosse comigo? E se fosse comigo?
Então, por trás da ideia da técnica, que é importante, que é decisiva, porque a técnica jurídica e esses modelos técnicos jurídicos nos dão a precisão da resposta que o direito tem que dar a essas questões. Mas por trás de tudo isso, a gente não pode esquecer nunca que tem gente. E gente, né, para usar aquela expressão popular, gente como a gente. Né? Quer dizer, não, ninguém é diferente. Né? Se tem uma das grandes conquistas da civilização, né, e da civilização contemporânea, é a ideia de igualdade. Né? Nós somos iguais, nós estamos tendo, ocasionalmente ou circunstancialmente, em posições distintas. Nós somos iguais. E isso é importante também, esse olhar, dentro de uma ideia de tendência. Eu não sei qual é o meu tempo, professor, que eu posso, então estou indo lá. Não, me avisem, por favor. Mas isso, tendencialmente, é importante, nós temos sempre claro, sobretudo para examinar o estado atual da nossa, das questões de responsabilidade civil. Tá? Qual é o estado atual? Essa ideia da nossa exposição é as novas tendências. Qual é o estado atual da responsabilidade civil? Não é indiscutível aqui que os valores de indenização, eles tendencialmente têm se reduzido, especialmente nos danos extrapatrimoniais. Têm se reduzido. Tá? Por quê? Dentro daquela ideia, né, de que não é possível fazer com que a vítima enriqueça, né, nós não podemos deixá-la enriquecer, nós temos que cuidar, né, para também não prejudicar tanto o causador do dano, etc, etc, etc. Não que isso não possa acontecer, o próprio Código vai criar modelos em que ele vai admitir uma redução de indenização, seja na desproporção entre o dano e a culpa, nas hipóteses de responsabilidade culposa do artigo 944, parágrafo, seja na hipótese de causalidade concorrente do 945. Olha, uma parte do dano foi causado pelo autor, pelo ofensor, por aquele a quem se imputa a responsabilidade, uma parte pela vítima. Então, né, não, a vítima não vai ser indenizada por um dano, né, que ela própria também contribuiu pelo dano inteiro, vai ser por parte dele. Quer dizer, o próprio sistema construiu já os seus modelos. Lá, no direito do consumidor, construíram-se modelos também, né, de responsabilidade por danos, que estabelecem lá as cláusulas de exclusão de responsabilidade, que são da teoria geral da responsabilidade civil, e lá estão positivados. Caso fortuito e força maior, que nós conhecemos, não, esse não está positivado, né, mas no Código do Consumidor, só no Código Civil. Né, caso fortuito e força maior, o fato de existência necessária que não é possível o devedor evitar ou impedir. Tá? A ideia, então, né, de um fato impossível de impedir e que está fora da esfera de risco, né, daquele a quem se busca imputar a responsabilidade. Ele prova e não responde. Né? Só que no caso fortuito da força maior, né, a precisão conceitual do nosso modelo de responsabilidade civil também já disse o quê? Também já definiu o quê? Né? A própria definição do que seja um fortuito, né, ela vai depender, um fortuito para excluir responsabilidade vai depender do quê? Vai depender do próprio risco que seja ou não inerente àquela determinada atividade. E aí nós conhecemos, né, o entendimento, e aí até o entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça, né, que foi positivado lá na súmula 479 em relação às instituições financeiras. Instituições financeiras respondem, etc., por fraudes, etc., pelo chamado fortuito interno. Né? O que é o fortuito interno? O fortuito interno é aquele fato que ela não pode evitar ou impedir, mas que é um risco inerente à sua atividade. Que é um risco inerente à sua atividade. Tá? E é um risco, ao ser um risco inerente à sua atividade, e no caso, né, trazendo isso para as relações de consumo, tendo aquele que exerce a atividade um proveito econômico daquela atividade, né, isso vai estar dentro da estrutura de custo que ele terá de suportar, né, e, portanto, vai desenvolver a sua atividade organizando esses custos de modo a suportar esses riscos inerentes à atividade que desenvolve para efeito de responsabilização. O exemplo clássico dos clássicos, fraude na internet, né, no internet banking e coisas que o valha, quer dizer, os bancos, obviamente, deixaram de gastar muito dinheiro com a redução do tamanho das suas agências, com o número de empregados, muito mais eficiente o sistema, né, de registros todos pela internet,
E isso, obviamente, aumentou o seu proveito. Pois bem, isso tem um outro lado, né? Cuius incômodo, eius et incômodo. Cuius cômodo, eius et incômodo. Quem tem o bônus tem o ônus. Então, há um ônus aqui de risco inerente de haver, obviamente, danos causados por terceiros, fraudadores na internet, etc. Há exemplos até mais antigos, né? O contrato de transporte, né? Que é o caso clássico, né? do fato de terceiro, e no contrato de transporte não se admitiu o fato de terceiro como exclusão de responsabilidade. Agora, em outras situações, se admite o fato de terceiro, o fato exclusivo da vítima, o caso fortuito é a força maior, como eu disse. Lá no consumidor mesmo, a prova da inexistência do defeito. Né? Há um dano, mas esse dano não foi causado em razão de um defeito do produto. Né? Há um dano, mas o dano não foi causado em razão de um defeito do produto. Foi um mau uso, né? Ou foi uma situação outra imputada a terceiro, por exemplo. São situações em que não vai haver responsabilidade. Até situações um pouquinho mais difíceis, né, que uma divergência, se é uma causa de exclusão de responsabilidade ou é uma causa de imputação de responsabilidade, como, por exemplo, os riscos do desenvolvimento, que é um tema que eu sempre gosto de trazer quando a gente conversa sobre responsabilidade civil, porque ele é o tema que talvez represente, da melhor forma, o nosso modelo e a nossa opção daquele acordo de convivência social que eu falei lá no início. O que são os riscos do desenvolvimento? Os riscos do desenvolvimento são aqueles riscos de danos de produtos colocados no mercado, cujos riscos não eram conhecidos, portanto, riscos de danos que não eram conhecidos no momento em que esses produtos foram colocados. Então, são riscos de dano relativos a determinados produtos colocados no mercado, riscos que só vieram a ser conhecidos depois que eles foram colocados no mercado, pelo avanço da ciência e da técnica, né? Pelo avanço da tecnologia. Não se identificava antes. E aí vem a discussão, mas vem cá, os riscos do desenvolvimento são causas de imputação de responsabilidade? Vai responder o fabricante por um produto que ele descobre depois que ele colocou no mercado que é um produto que causa danos, ou não vai responder? Isso diz muito da nossa opção, do nosso acordo de convivência que vai ter que caber nesse modelo de repartição de custos da responsabilidade civil. Todo mundo aqui já ouviu falar, já leu esses e-mails, essas correntes de internet, ou já leu no Facebook, ou já leu em algum lugar, né, dos perigos aí que volta e meia surgem. Olha, celular, não dorme com o celular perto da cabeça porque tem ondas, isso aí o negócio é cancerígeno. As ondas do micro-ondas, né, cuida, não deixa ele aberto, não sei o que, porque é cancerígeno. Ou, sei lá, os componentes dos alimentos, aí tem os aditivos, não sei o que lá, eu só como comida natural porque o resto é cancerígeno. Até pode ser verdade. Até pode ser verdade. O fato é que a gente não tem certeza no estado atual da ciência e da técnica. Ou até tem alguma probabilidade, alguma situação, não desses primeiros exemplos, mas especialmente na questão da segurança alimentar, né? Você tem aí sim estudos que mostram, olha, tais ou quais componentes químicos estatisticamente podem aumentar o risco de dano. Mas aí vem a pergunta fundamental. A sociedade aceita ficar sem esses produtos? Ou não? Esse é o nosso modelo de convivência. A sociedade aceita ficar sem o telefone celular, porque porque pode causar dano e tal, né? Eu li aqui, eu acolá, não tenho certeza, etc. A gente aceitaria abrir mão de evolução, de avanços tecnológicos? Tá? E esse é o modelo. E aí cada sistema jurídico vai desenvolver, né, o seu modelo. Uns vão estabelecer que os riscos de desenvolvimento são causas de imputação. Não, olha, se apareceu, o sujeito que fabricou ganhou dinheiro lá atrás, quando colocou no mercado, então ele vai responder. É um modelo possível. O outro modelo vai dizer, não, só um pouquinho, mas se eu fizer isso, eu vou frear o desenvolvimento científico e tecnológico, ninguém vai inventar coisa nenhuma mais. Parem as fábricas de remédios aí, porque ninguém vai inventar remédio nenhum mais, porque todo remédio tem chance de estar errado. E o sujeito vai descobrir depois, né? É aquela velha
ideia, né, que sempre a gente refere. Se a gente for ler bula de remédio, ninguém toma remédio. Né, um lugar comum isso. Né, por quê? Porque você vai ler lá, tecnicamente tem um dever de informar muito avançado, e lá pelas tantas vai estar dito, né? Testes realizados em ratos mostraram que 3% morreram, tá? Uma coisa assim terrível, com o remédio. Realizados em humanos, não houve representação estatística relevante. Quer dizer, não houve representação estatística relevante significa que alguma coisa pode ter acontecido, mas não foi relevante. E aí você torce para não ser uma estatística. Mas aí qual é o nosso modelo? O nosso modelo é admitir isto ou dizer, não vou ficar sem esse remédio porque o 0,00001 pode eventualmente ser eu. Né? Então vamos eventualmente trabalhar com um princípio que se desenvolveu lá no direito ambiental, né, muito fortemente, que é o princípio da precaução. Na dúvida, não ultrapasse. Né? Na dúvida, não ultrapasse. Na vida social é muito difícil você dizer isso. Muito difícil. Né? Porque há um anseio natural, que é do ser humano, que é um anseio de avanço, de melhoria, né? De melhoria de vida, e que nós conquistamos muita coisa também. Eu sei que a gente tem muita coisa para reclamar, a gente reclama muito da vida, né? E é natural também, é bom porque a gente sempre quer mais. Né? Mas tem um dado muito interessante, né, dos historiadores que dizem, né, se você for comparar a vida de um cidadão médio, classe média, média baixa ou baixa, hoje, ela é rigorosamente semelhante ou superior das classes mais altas há século e meio atrás. Então, quer dizer, a vida melhorou muito. Também não vamos ser tão negativos. A vida melhorou muito. O rico de um século atrás vivia como vive classe média baixa hoje. Ou até um pobre remediado. Isso diz muito do aumento da qualidade de vida e dos benefícios coletivos. Bem, não quero cansá-los mais, mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte: esta tendência, ou esse modelo de responsabilidade, ele está sofrendo algumas transformações, nem todas elas positivas. Vou citar apenas uma para encerrar. Né? Toda essa expansão de responsabilidade que nós tivemos no direito brasileiro a partir de 88, indiscutivelmente, mas representando esse modelo maior da evolução da responsabilidade como um todo, do pensamento sobre responsabilidade civil no mundo, né, na segunda metade do século XX, ou no século XX como um todo, né, ele vem sofrendo alguns agravos, alguns chamam retrocesso, mas algumas involuções. Tá? No nosso sistema hoje, a maior delas diz respeito justamente ao ataque ou ao comprometimento desta ideia fundamental do nosso sistema, que é o princípio da reparação integral. Com base nesse sistema da reparação integral, os senhores lembram, toda e qualquer limitação de indenização a priori, ou seja, todo e qualquer tarifamento de indenização por lei foi afastado do nosso sistema jurídico. Todo. Lei de imprensa tinha lá até 200 salários mínimos, a indenização máxima, saiu. Tá? Havia lá a questão de acordos internacionais, convenções internacionais que estabeleciam limites, foram afastadas. Não tem como, se a ideia de reparação integral, não tem como eu dizer que a indenização vai ser num limite X sem antes conhecer qual foi o dano. É um princípio lógico e básico do sistema. Pois bem, este, que é um dos elementos fundantes do sistema de responsabilidade civil brasileiro, ele, de alguma maneira, hoje vem sendo, de alguma maneira, questionado e, em alguns pontos, modificado. Cito basicamente duas situações. Recentissimamente, foi aprovada a reforma da legislação trabalhista, tá? Que em alguns pontos, ou em boa parte dos pontos, inclusive, minha opinião pessoal, tem aspectos bastante razoáveis, em outros tantos não. Mas um dos pontos foi justamente estabelecer limites à indenização na responsabilidade por acidente de trabalho. Quando eu faço isso,
eu estou, de alguma maneira, contrariando a ideia do princípio da reparação integral. Porque eu já digo, ó, você pode morrer, mas morrer é tanto. É mais ou menos como o pessoal criticava antigamente, até hoje, né? Mas que até tem uma lógica, porque é uma lógica de cobertura securitária, no seguro obrigatório de EPVAT. Né? A perna é tanto, a mão é tanto, né? O hospital é 2.000 e poucos, né? E por aí adiante. Como é cobertura securitária, até dá, né? Porque aí é o segurador que vai definindo a cobertura máxima. Agora, você definir em lei que a indenização de danos gerais, né, danos que podem surgir de diferentes situações, né, em matéria de acidente de trabalho e ter diferentes repercussões, né, aquela ideia do dano-evento, a lesão, pode gerar uma série de repercussões, dano-consequência, né, que devem ser indenizadas. Você já na lei dizer, olha, é tanto e nada mais do que isso de alguma maneira contraria completamente tudo o que a gente falou até aqui. E o segundo aspecto, ou a segunda situação em que isso ocorreu, num recente julgado do Supremo Tribunal Federal, em matéria de aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor à responsabilidade do transportador aéreo no contrato de transporte aéreo internacional. Tá? Desde que o mundo é mundo, ou seja, desde lá da edição do Código de Defesa do Consumidor, né, era muito claro, né, e a jurisprudência era absolutamente consolidada. Né, para não dizer que era unânime, tinha um caso no Supremo mesmo, né, de relatoria da ministra Ellen Grace, que entendia de forma diversa. Agora, toda a jurisprudência, nos tribunais estaduais, no primeiro grau, no STJ, no STF, dizia a mesma coisa. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor para a reparação dos consumidores nos casos de danos causados por responsabilidade do transportador aéreo. E com isso fica afastada a Convenção de Varsóvia, né, a Convenção Internacional celebrada em 1929, né, que definia lá limites de indenização. E por que se aplica o Código do Consumidor e não a Convenção de Varsóvia? Diziam todos os casos. Porque havia nessa convenção limites a priori de indenização, limites máximos de indenização, e o nosso sistema se funda no princípio da reparação integral, no direito fundamental à reparação, não pode, antes de ocorrer o dano, você dizer quanto é que ele vai valer no máximo. Tá? Pois o Supremo agora, decisão de julho desse ano, numa decisão com repercussão geral, voltou atrás, inverteu a posição. Tá? E disse, vale a Convenção de Varsóvia. Não se aplica mais o CDC. Vale, portanto, os limites, né, de indenização previstos na Convenção. Né. Era um caso, especificamente, né, que julgava o problema de extravio de bagagem, que, dentro dos danos possíveis, né, na responsabilidade civil do transportador aéreo, também, talvez não seja o maior dano, obviamente, né, porque dano à vida, acidente aéreo, né, fatal, etc., tem danos muito maiores. Mas ele limitou a indenização às regras da Convenção de Varsóvia. Extravio de bagagem, a valor de hoje, um pouquinho menos do que R$5.000. Né? Qual é a importância desse julgado? É porque o Supremo Tribunal Federal entendeu, né? Claro que há uma regra especial na Constituição, que é o artigo 178, que refere, né, que em matéria de transporte deve-se seguir as convenções internacionais, mas o Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez, vai dizer o quê? Olha, aquele direito fundamental do artigo 5º, inciso 5º, fundamental à reparação, que indicava o direito à reparação integral, ele é um direito que vai impedir qualquer tipo de limitação à indenização, que não, né, todo o dano nos termos indicados ali. Né? Isso se altera agora. O Supremo, então, admite limitação. O que vai ser feito disso? Não tem o acórdão publicado ainda, só a ata da sessão. Vamos ver o que vem no acordo de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Né? Se vai se vincular isso só ao extravio de bagagem, se vai se trazer isso para também danos pessoais, né? E danos, sobretudo, o dano morte, que é o dano principal, vamos dizer assim, mais
relevante na hipótese dos acidentes aéreos. Mas isso, indiscutivelmente, transforma todo um caminho que nós estamos avançando em matéria de responsabilidade, gerando aí alguma preocupação de todos que se debruçam sobre este tema. Agradecendo imensamente a oportunidade de estar aqui com os senhores, né, e teremos oportunidades ainda de conversar, eventualmente. Me desculpa, não sei o tempo que eu começo a falar e não paro, e também não me limitar, então estou me autocontendo aqui. Mas agradecendo imensamente, um grande prazer estar com os senhores e um grande prazer também ouvir aqui os amigos da mesa no debate desses temas tão relevantes para o nosso direito brasileiro atual. Muito obrigado.